Flamengo com uma atuação absolutamente patética, uma atuação que não tem nem como definir, né, de tão modo banana, de tão sem brio, o time que nem finalizou durante o momento que separou o gol da vitória do Corinthians até o final da partida. Não ameaçou, praticamente não finalizou, não criou Sem nada. jogar nada. Realmente uma O cara não pode ganhar 1,5 milhão por mês, chegar como treinador de peso, chegar da seleção brasileira e fazer um trabalho de bosta com o elenco desse que ele tem. É isso que o torcedor precisa entender. Chega dessa palhaçada de torcedor Nutella de falar: ah não, ganhou, o Flamengo ganhou. Vocês viram o jogo contra o Bolívar? O que dizer do trabalho do Tite depois desse jogo de hoje? Eu estou muito curioso para ver os isentões, a turma da flanelinha, a turma que defende o Tite incondicionalmente, porque ainda o considera um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Mas o desempenho do Flamengo, de fato, não anima. Tem jogadores? Tem. Tem condições? Tem. Mas o time está inteiramente perdido. Hoje... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre esse jogo do Flamengo, essa derrota do Flamengo para o time fraco, time limitado do Corinthians aí, né? E o Flamengo foi um time que praticamente não entrou dentro de campo. Teve a estreia de Carlos Alcaraz, né, que foi do céu ao inferno em 45 minutos, mais ou menos, depois e no início do jogo, quase conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo, né, em menos de um minuto ele com a camisa do Flamengo. E no final do jogo, acabou sendo expulso durante a confusão durante o jogo, né. Então vamos repercutir isso daí. Vamos repercutir também sobre o Tite. O Tite, sim, deve ser cobrado por mais uma atuação fraca do Flamengo, que dessa vez custou a derrota para o time fraco do Corinthians. E o Flamengo agora está a 6 pontos do líder Botafogo. Lamentável. Então vamos embora mais um vídeo. Vai deixando o seu like e tamo junto, né? Depois de Corinthians 2, Flamengo 1, jogo que se encerrou há pouco em Itaquera, na Neoquímica Arena, em São Paulo, e o Corinthians consegue sua 5ª vitória apenas. Flamengo com uma atuação absolutamente patética, uma atuação que não tem nem como definir, né, de tão modo banana, de tão sem brio, o time que nem finalizou durante o momento que separou o gol da vitória do Corinthians até o final da partida. Não ameaçou, praticamente não finalizou, não criou nada. Realmente uma exibição, assim, difícil até de definir tal a incompetência, né, do time nesse jogo, né? Uma coisa assim medonha, absolutamente medonha. O Flamengo fez um jogo realmente ridículo e o resultado disso é essa derrota por 2-1, que tira o Corinthians momentaneamente da zona do rebaixamento, e o Flamengo perde a oportunidade de aproveitar o resultado de derrota do líder Fortaleza, né, líder até então, para, vencendo, ficar com o Botafogo ao seu alcance, né? Seria possível você imaginar o Flamengo brigando, evidentemente, pelo título, se aproximasse ali do Botafogo, né? Porque teria um jogo a menos, e aí uma diferença de pontos, né? De 3 pontos, né? Ou seja, você poderia ter um Flamengo aí chegando a uma pontuação com um jogo atrasado contra o Internacional, com data ainda não definida, né? Poderia chegar a uma situação em que dependeria dele ali para alcançar a liderança e tudo mais. Então foi uma atuação assim indesculpável, né? É difícil até de definir, realmente uma coisa assim medonha, e o Tite precisa explicar o que foi aquilo. O time que não subiu a marcação, o time que aceitou o Corinthians saindo para o jogo, apertando a defesa do Flamengo em alguns momentos, um time que depois que tomou o gol nada fez, nada criou, ou seja, é difícil até definir, como eu disse, o que foi essa atuação do time do Flamengo, que mesmo com os desfalques não impedem que você tenha uma postura competitiva, né? Há uma diferença entre você ser prejudicado pelos desfalques e você não conseguir ter uma postura minimamente competitiva. Por exemplo, durante o período da Copa América, você viu um time muito desfalcado, mas um time que tinha postura, que buscava vitória, que lutava. Hoje não. E também o nível do jogo, né? Que coisa medonha a arbitragem do Ramon Abate Abel, permitindo que o jogo passasse por vários momentos de pura enrolação. Os jogadores do Corinthians, depois do gol, não tinha mais jogo, caía todo mundo, qualquer contato físico pedia uma falta, ele dava a falta inexistente, caía. Isso não tira aí
a responsabilidade do time do Flamengo e do seu técnico pela atuação patética, não é isso. Mas o futebol é desrespeitado num jogo como esse, porque não tem jogo, gente. Não tem jogo, é uma coisa assim, meu Deus, bola vazia, uma verdadeira várzea no sentido pejorativo da palavra, realmente muito ruim, um jogo péssimo. Para o Corinthians importava vencer, conseguiu vencer, fez 3 pontos valiosos, sai da zona de rebaixamento pelo menos momentaneamente, mas convenhamos, a atuação do Tite, a atuação do Flamengo e também do Tite, né, que é o técnico, não tem perdão. Ele vai falar do calendário, coisa e tal, mas não é isso. Não é uma questão de calendário, é questão de postura, de estratégia, de saber o que fazer em campo, e hoje o Flamengo não tinha nada disso. Foi constrangedor até acompanhar esse jogo horroroso. A partida em si, muito ruim, e o jogo horroroso do Flamengo, que realmente merece aí muita crítica e mereceria até uma discussão interna, né? Fica muito claro que, de novo, o Flamengo vai jogar a toalha no Brasileiro e vai centrar esforços nas Copas. Você pega o jogo contra o Bahia, né? O Flamengo está desfalcado, mas competiu, não cedeu tantas oportunidades ao adversário, suportou momentos de pressão, contra o Bahia, que é um time melhor. Aí o Flamengo chega hoje, não compete, toma o gol, não acontece nada, não criou uma situação sequer, realmente lastimável, uma atuação realmente que não tem desculpa. E o técnico vai falar o quê? Vai falar do calendário, vai falar que tem desfalques, a gente sabe disso, são atenuantes, mas não para esse tipo de jogo. Não para esse tipo de jogo. Esse comportamento não se justifica, esse comportamento não tem sentido. Esse é um comportamento que não dá para aceitar. Você pode ter vitórias, derrotas, mas com um comportamento competitivo, lutando, buscando o resultado, criando situações. Nem choverá na área adversária, o Flamengo choverava. Ou seja, não dá, realmente não dá, foi muito ruim, algo muito ruim. Eu acho que é preciso uma discussão interna que não vai acontecer. Os caras estão agora mais preocupados com eleições, esse tipo de coisa, né? Então, paciência, né? Vai ser assim mesmo. Eu pergunto para você que está ligando a sua televisão nesse momento, para você que está chegando aqui no Canelada nesse momento, eu te pergunto, adivinha de quem que o Corinthians, que não está ganhando de quase ninguém nos últimos jogos, ganhou? A resposta do Flamengo do Tite. O Corinthians ganhou do Flamengo do Tite. Adivinha contra quem que o Corinthians, que não vem criando jogadas em quase jogo nenhum, criou várias jogadas de ataque? Adivinha contra quem? Contra o Flamengo do Tite. O Flamengo do Tite é fraco. O trabalho do Tite é fraco. O Tite não entregou nada. Desde que ele chegou no Flamengo ganhando mais de 1,5 milhão por mês como treinador de peso. Só que tem torcedor Nutella do Flamengo que só aceita a crítica quando perde. Ai, pilhado, você tá criticando o Tite. Ele tá ganhando com futebol de bosta. Ele tá ganhando. É isso que vocês querem? O torcedor do Flamengo quer ver um time que tem Pedro, Bruno Henrique, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo jogando um futebol de bosta. É isso que vocês querem? Porque o torcedor que defende o Tite hoje, ele tá defendendo isso. Ele está defendendo um Flamengo que desde 2019 gastou R$1 bilhão em contratações sem jogar nada. O cara não pode ganhar 1,5 milhão por mês, chegar como treinador de peso, chegar da seleção brasileira e fazer um trabalho de bosta com o elenco desse que ele tem. É isso que o torcedor precisa entender. Chega dessa palhaçada de torcedor Nutella de falar: ah não, ganhou, o Flamengo ganhou. Vocês viram o jogo contra o Bolívar? Era pro Bolívar se classificar na Libertadores. 3 bolas na trave, 50 chutões do Rossi pra frente. E tem torcedor que não quer criticar o Tite porque classificou. O Flamengo do Tite é essa bosta que você viu hoje na Arena Corinthians, quando ganha e quando perde. Então o torcedor do Flamengo, ele não pode se contentar com esse futebol miserável que joga o Flamengo do Tite. Não pode. O Corinthians não criava jogada contra ninguém. O Corinthians massacrou o Flamengo do Tite. Massacrou. O Flamengo do Tite, ele não se impõe contra ninguém.
E é aí que entra a crítica. Chega desse negócio. Hoje eu posso criticar. Hoje os Nutelinhas não vão aparecer. Hoje eles não vão aparecer porque eles só reclamam que eu critico o Tite quando o Tite ganha. Gente, o Tite está no Flamengo há 1 ano. Há 1 ano que o Tite está no Flamengo. O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, disparado. O Flamengo joga pior que o Botafogo. O Flamengo joga pior que o Fortaleza. O Flamengo joga pior ainda que o Palmeiras. O Flamengo joga pior do que o São Paulo. O Flamengo joga pior do que os times que estão lá brigando na ponta da tabela. É um Flamengo ruim. A sorte do Tite é que ele faz um trabalho péssimo, mas ele tem aquele negocinho virado pra lua. Ele tem, porque o grupo dele na Libertadores era patético. O grupo na Libertadores era patético e ele passou em 2º lugar. Ele pegou o Bolívar no mata-mata. Ele vai pegar o The Strongest. Ele é cagão. Ele tem sorte. Mas o trabalho é ruim e tem que ser criticado. E para quem diz que o Tite é difícil perder, que o Tite é difícil levar gol, acaba esse discurso, hein? Porque o Flamengo do Tite perde adoidado, o Flamengo do Tite leva gol adoidado, os gols que o Flamengo levou hoje, bota minha mãe pra jogar o que era o Varela no 2º gol do Corinthians. O que foi toda a defesa do Flamengo no primeiro. Não tem nenhum ponto positivo no Flamengo do Tite. Só um, que está se classificando aí aos trancos e barrancos com o futebol horroroso que ele faz há muito tempo. Porque na seleção, para mim, já era uma bosta. As 2 Copas do Mundo que ele fez foram uma bosta. Horrorosas. Torcedor do Brasil, eu fui nas 2. Eu fui na Rússia, eu fui no Catar. Nas 2 Copas do Mundo, torcedor saiu puto de tudo que é jogo. Jogava mal sempre. Ah, não. Mas tinha recordes de vitórias contra a Bolívia, contra o Peru, contra a Venezuela. Aí os baba-ovo da imprensa apareciam. Recordes de números. Que maravilha o trabalho do Tite. O trabalho do Tite é ruim desde a seleção brasileira. Desde a seleção. Então, defendo o Tite lá de 2012, defendo o Tite de 2015, a partir de 2016, 2017, o trabalho dele é uma bosta, na minha opinião. Vocês estão sentindo o cheiro? Estão sentindo o fedor? Não é o Brasileirão que morreu pro Flamengo, que já tá fedendo, não. Vai feder agora, já, né? Porque acabou, vamos falar com todas as letras, acabou o Brasileirão pro Flamengo. O que está fedendo há muito tempo, e tem gente que parece que vive com um pregador no nariz, é o trabalho do Tite. O que dizer do trabalho do Tite depois desse jogo de hoje? Eu estou muito curioso para ver os isentões, a turma da flanelinha, a turma que defende o Tite incondicionalmente, porque ainda o considera um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Estou muito curioso para ver o que eles vão falar hoje. Vamos lá. Vamos ver o time do Flamengo que foi a campo hoje. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas. Pulgar, Léo Ortiz e Gerson. Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. É um time ruim. É um time pior do que esse Corinthians, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, que ainda está ameaçadíssimo de rebaixamento, apesar da vitória de hoje, que o tira momentaneamente do Z4. Me diga em sã consciência, esse time que o Flamengo botou em campo hoje é pior do que esse time do Corinthians, que tem como único jogador, que você pode chamar de bom, o Garro, o Rodrigo Garro, que o Flamengo nunca, em momento nenhum, pensou nele. O Flamengo precisando de um jogador como esse para o meio-campo, para revezar com a Arrascaeta, o Rodrigo Garro nunca esteve em nenhuma tentativa de contratação do Flamengo. Pois o Rodrigo Garro destruiu o time do Flamengo hoje. O time do Flamengo hoje deu nojo, num alto termo, com todo respeito aos jogadores que estavam em campo. Porque, insisto, a culpa maior não é deles. Você vê um Botafogo e Fortaleza jogarem com a intensidade que jogaram ontem.
O Botafogo do Arthur Jorge, vertical, sempre, 2, 3 passos já está no ataque. Não tem bola para o lado, não tem bola para trás. É bola para frente. É assim que se joga futebol. Mas do time do Flamengo é uma maneira de jogar asquerosa. Asquerosa. E dizem que se inspira no trabalho do Guardiola. Alguém vê o time do Guardiola jogar dessa maneira fedorenta? Toca para o lado, toca para trás. Toca para o lado, toca para trás. Toca para o goleiro, pum, chutão para frente. É isso o Flamengo hoje, gente. É isso, sem tirar nem pôr. O Garro hoje jogou com uma liberdade assustadora. Enquanto o Gerson, cada vez que recebia uma bola, tinha 2, 3 em torno dele, e se ele passava pelo primeiro, levava uma porrada do segundo, o Garro recebeu 90% das bolas do Corinthians completamente livre. Completamente livre. Que porra de esquema é esse que o Tite está montando, gente? Ou seria melhor dizer que não está montando? Vou repetir, o trabalho do Tite é fedorento. Não há outro termo para definir. E eu fico imaginando hoje como é que estão os isentões. Aqueles que não torcem pelo Flamengo, mas saem nas redes sociais, nos canais de YouTube, nos programas da televisão, a dizer, não, o trabalho do Tite é muito bom. A torcida do Flamengo está mal acostumada. O Flamengo está vivo nas 3 competições. O trabalho do Tite é muito bom. Esses caras não veem o Flamengo jogar. Teve gente que teve coragem, eu vou repetir, coragem de elogiar a vitória do Flamengo por 1-0 naquele dia com gol de cabeça do Bruno Henrique. Em que o Flamengo não jogou porra nenhuma. Não, mas soube se defender bem. Alguém tem coragem de dizer que o Flamengo sabe se defender bem? O Flamengo tomou mais um gol de bola aérea hoje. O Flamengo ia tomando um gol de cabeça do Matheus Bidu, completamente livre nas costas do Varela. Como sempre aparece alguém completamente livre nas costas do Ayrton Lucas. Como dizer que essa defesa é bem armada? Como dizer que o trabalho do Tite é bem feito? Tanto na defesa e principalmente no meio-campo e no ataque. Não adianta, você pode botar, nesse time, jogando dessa forma, você pode botar Messi e Cristiano Ronaldo juntos, que não vão jogar merda nenhuma. Porque o trabalho do Tite é ridículo. É ridículo. E a argumentação de que está vivo em 3 competições é mais ridícula ainda. Parece que os caras não veem o Flamengo jogar, gente. O Flamengo se classificou em 2º lugar num grupo ridículo da Libertadores. Em 2º lugar. E depois se classificou na Bacia das Almas, em La Paz, contra o Bolívar, perdendo por 1-0. Como se classificou aos peidos contra o Palmeiras por 1-0. Primeiro jogo no Maracanã, sim, foi bom. Mas o segundo foi ridículo. O Flamengo tem sido salvo pelo Rossi, que hoje não conseguiu fazer milagre. As 2 bolas que foram bem colocadas para dentro entraram. Porque a defesa do Flamengo não marca ninguém. Gente, o que foi o Davi Luiz hoje? Esse sim, individualmente. Não dá mais o Davi Luiz, que teve até um bom início de temporada. Ele agora parece que, e além de tudo, estourou o músculo. Aí o que faz o Tite? O Tite tem um zagueiro, que, se não me engano, estava no banco hoje, vou até dar uma olhada aqui. No X não dá para ver, mas eu tenho quase certeza que o Cleiton estava no banco hoje. E ele vai e bota o Alan e tira o Léo Ortiz do meio-campo. Puta que pariu, gente. Puta que pariu, não tem outra palavra para dizer que não seja essa. Ele escala mal, ele treina mal, ele substitui pior. Gente, o que é o Tite? Me fala, o que é o Tite? Deixa eu só responder aqui a uma... Nesse momento. Quem olha o Flamengo hoje percebe que o Flamengo tem um elenco, embora com muitas lesões, muito forte, que está ainda mais fortalecendo, com muitas opções, mas o desempenho do Flamengo, de fato, não
anima. Tem jogadores? Tem. Tem condições? Tem. Mas o time está inteiramente perdido. Hoje, Corinthians 2, Flamengo 1. O Corinthians entrou em campo para vencer o jogo, para competir. Sabia da importância do jogo. Desde o primeiro momento, apesar das suas limitações, vou te falar um negócio aí. A Fiel, que não fique brava comigo, não. Esse time do Corinthians, ele é bem limitado. Eu torço para que o pior não aconteça para o Corinthians na próxima rodada contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Porque se o Botafogo jogar o que está jogando e o Corinthians apresentar o que está apresentando, pode acontecer um massacre, hein? Pode acontecer um massacre do Botafogo para cima do Corinthians. Porque o Corinthians hoje, o Flamengo entrou em campo com uma equipe tecnicamente muito melhor que a do Corinthians. Muito melhor. O Corinthians com alguns bons jogadores, mas com limitações. Mas o Corinthians entrou aguerrido, entrou disposto, entrou consciente da importância da partida, sabia que tinha que vencer de qualquer maneira. Dia do aniversário do clube. Então o Corinthians precisava dar uma satisfação para a Fiel. Corinthians numa crise monstruosa. Então os caras entraram com sangue nos olhos. Vamos lutar, vamos competir. O Ramon Dias é um treinador que sabe muito motivar o seu elenco e sabe também usar das artimanhas que o futebol proporciona para conseguir os resultados. O Corinthians teve 2 chances em falhas bizarras da defesa do Flamengo, que teve hoje como protagonista nas suas bizarrices o Davi Luiz, que fez uma atuação pavorosa, e todo o sistema defensivo do Flamengo muito ruim. E o Corinthians aproveitou essas 2 oportunidades. O Flamengo fez um gol num pênalti claríssimo, né, cometido pelo Martínez. Não há nem o que discutir em relação a esse pênalti. Pênalti. Pedro foi lá e fez. Mas o Flamengo, em nenhum momento, entrou no jogo a fim de competir, de lutar. Porque o Flamengo tem mais qualidade que o Corinthians, mas o Corinthians se impôs. O Corinthians lutou, o Corinthians brigou, o Corinthians travou o jogo quando foi necessário, o Corinthians até mesmo usou o antijogo quando foi necessário. Mas para o Corinthians era a vida ganhar esse jogo. Mas aí é que entra a diferença de mentalidade. Para o Flamengo também, porque o Flamengo, pelo menos é o que eu acho, ainda tem objetivos no Campeonato Brasileiro. E antes de continuar ouvindo aqui, lendo as mensagens da galera, eu gostaria de dizer o seguinte: o que me chama a atenção no time do Tite neste momento, porque o Flamengo já viveu momentos muito melhores na temporada com o Tite. Inclusive o jogo do turno no Maracanã, durante aquele período ali de Copa América e tal, o Lohan jogando de titular. O Flamengo, ele acabou com o Corinthians no primeiro turno. O Flamengo estava atropelando o Corinthians no primeiro turno. Nesse jogo deste domingo, era um Corinthians muito diferente. Era um Corinthians com um outro treinador, era um Corinthians praticamente com um time novo, com jogadores novos, e que entraram em campo imbuídos e motivados para competir e conseguiram o seu objetivo. O time do Tite, neste momento, apresenta uma defesa frágil, uma defesa arrombada. É isso. Os gols que o Corinthians fez hoje, meus amigos e minhas amigas,
uma defesa que talvez nem de escolinha com menininhos consiga levar os gols que o Flamengo levou hoje. Repito, com o Davi Luiz sendo protagonista nas falhas da defesa do Flamengo. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente critica. Uma falha do Tite, que manteve o Davi Luiz e tal, aquela coisa toda. O Davi Luiz já viveu um bom momento nesta temporada. Não está atravessando novamente uma boa fase. Mas o que eu queria dizer é que os times do Tite, eles sempre foram muito fortes na defesa. Era difícil fazer gols nos times do Tite, como num determinado momento dessa temporada chegou a ser no Flamengo também. Agora, meus amigos, abriu tudo, escancarou tudo. Os jogadores do Flamengo parece que entraram de novo naquele marasmo de que o discurso do treinador não está motivando mais, e entraram devagar. Até mesmo jogadores que vêm jogando muito bem na temporada hoje foram muito abaixo. O Gerson, por exemplo, fez uma atuação muito pior do que ele vinha fazendo. Prendendo muito jogo, retendo a bola, querendo chamar a falta. O Gerson não foi bem. E ele é um cara fundamental hoje no time do Flamengo. O Alcaraz fez a sua estreia, acabou sendo expulso no final, naquela confusão toda, armada ali pelo Yuri Alberto, que deu uma entrada no Wesley, fazia parte também de uma estratégia do Corinthians para deixar o tempo passar e ganhar o jogo. O Corinthians queria visivelmente travar o jogo e não teve mais jogo depois do segundo gol do Romero. O Alcaraz, no meio da confusão ali, deu um tapa em um malandro daquele lá e acabou sendo expulso. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo perde após Corinthians ficar 6 jogos sem vencer pelo Brasileirão, consegue a reabilitação diante do Flamengo, né? Uma coisa normal aí, né? Reabilitação em cima do Flamengo, principalmente quando o Flamengo não joga bola, não entra em campo para jogar bola. Hoje o time do Flamengo foi inofensivo, ineficaz em tudo que fez, né? A defesa do Flamengo foi uma mãe incrível, né? Entrou o ladrão na tua casa, a defesa a mãe foi a defesa do Flamengo, ainda faz um bolo pro cara comemorar o roubo dentro da tua casa. Come, dorme, faz tudo que tem direito dentro da sua casa. Toma um banho de piscina, solta uma pipa, joga uma bola de gude antes de bike, depois mete o pé. Foi isso que foi a defesa do Flamengo hoje, né? O Tite, na entrevista coletiva, foi junto com o preparador físico aí, o Fábio Masseridiano, se lembra aqui, explicando sobre a situação da lesão, da situação da data FIFA, falando que as lesões ainda vão continuar, né? Falando em lesão, o Varela sentiu incômodo na região aqui do quadril, se não me engano, e será reavaliado pelo Flamengo. E se tratando de Davi Luiz, que fez uma péssima partida hoje, pegou tudo para entregar, principalmente no... Ele teve uma lesão e pediu para sair. A lesão dele foi aonde, deixa eu dar uma olhada aqui, aonde foi a lesão do Gabigol. Davi Luiz sente dores e pode virar desfalque para o Flamengo, né? Então, adutor da coxa. Então a lesão, possivelmente a lesão que o Davi Luiz teve no adutor da coxa, né? O Davi Luiz já sentiu, por isso que ele não voltou para o segundo tempo, se não me engano, né? Não, ele jogou o segundo tempo e depois meteu o pé. Pediu substituição, né? Então ele sentiu dores no adutor da coxa. Aos 18 minutos, o Alan entrou no lugar. Também não fez muita coisa, né? Só bateu. Corinthians cavando falta e o Flamengo caindo. Corinthians travando o jogo e o Flamengo caiu na pilha. Corinthians amarrando o jogo de toda aquela maneira e o Flamengo caindo. O time do Flamengo estava muito nervoso, não jogou bem e o Tite, a gente vê a atuação do Flamengo a cada jogo. É um time que parece que se estagnou. Não evolui ou nem regride. Não, regride, mas evoluir.
não evolui, não. Pô, é lamentável. O Carlos Alcaraz, primeiro jogo, confusão. Eu não vou, obviamente, não vou jogar o cara lá. Ah, foi a contratação mais 120 milhões para isso. O cara com 20 segundos de jogo já mostrou que vai ajudar muito o Flamengo. Quase fez o gol, né? Uma excelente defesa do Hugo Souza ali, né? Mas o lance da expulsão ali, ele poderia ser. Não teria sido expulso outro jogador. Então acho que nesse momento sobre Carlos Alcaraz, né? Então, lamentável. E a postura do Tite é sempre se desculpar na coletiva. E sempre colocar desculpa no calendário. É incrível isso, galera. É incrível.